As Fagips. Ai, as panetone. Gostoso, gostoso. Desce, 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 sai. Você acha muito que você é você fala muito você, minha fazenda, meu não sei o quê, meu não sei o quê. Atualmente, os conteúdos ao vivo, mais conhecidos como lives, tomaram conta do nosso dia a dia, seja para o entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta jogando ou falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto trabalha. Porém, nem todas as lives fornecem o tipo de entretenimento que você procura, ou até mesmo nenhum entretenimento, e sim apenas tragédias. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar 4 lives com finais perturbadores. É até um pouco triste ter que falar isso, mas infelizmente, cenas de violência sendo transmitidas ao vivo se tornaram algo extremamente comum na sociedade atual. É só pensar que nesse exato momento, é possível encontrar várias transmissões ao vivo dos conflitos que estão rolando na Europa e no Oriente Médio, e as pessoas assistem para se manterem informadas. Só que de certa forma, fica parecendo que acompanhar tragédias em tempo real se tornou na verdade um passatempo. Então você pode estar assistindo um político ou um ativista discursar para uma multidão de pessoas, e de repente, quando menos se espera, ele vira alvo de um atentado, assim como aconteceu inúmeras vezes somente nesse ano. E por conta de tudo isso, as pessoas ficaram acostumadas com cenas de violência sendo transmitidas ao vivo e sem nenhuma censura. Ou seja, nós ficamos acostumados com algo que não deveria ser normal, mas que se tornou. Porém, esse tipo de coisa era raro de acontecer antigamente, há 20 ou 30 anos atrás. E de forma alguma, nós deveríamos ter ficado habituados a presenciar cenas assim. E é por isso que quando eliminaram o ex-presidente americano John F. Kennedy, na década de 60, começou uma extensa cobertura ao vivo envolvendo o caso, algo que antes do Kennedy ser eliminado era bem comum de acontecer. Geralmente não tinham tantas transmissões ao vivo na televisão americana, mas para entendermos melhor o que os americanos sentiram, precisamos dar um pequeno contexto. Acontece que o Kennedy, antes de morrer, havia se tornado um dos presidentes mais populares da história dos Estados Unidos. A maioria dos americanos adoravam o cara, e ele era visto como uma espécie de salvador, que iria trazer uma renovação para o país. Isso porque, ao contrário dos presidentes anteriores, que estavam na casa dos 60 anos de idade, o Kennedy tinha apenas 46, sendo bem mais jovem que os seus antecessores. E por isso a opinião geral era que por ser mais jovem, o Kennedy tinha mais energia, disposição e facilidade para dialogar com as pessoas de todas as faixas etárias, quando comparado aos seus antecessores. Então as mulheres o achavam bonito, enquanto que os mais jovens preferiam ter um presidente que tinha a idade dos seus pais, do que dos seus avós. Mas de longe, a característica que mais atraía o povo americano eram os discursos que o Kennedy fazia em rede aberta na televisão, que tinham a capacidade de motivar até mesmo aquelas pessoas que não eram tão nacionalistas. Few are willing to brave the disapproval of their fellows, the censure of their colleagues, the wrath of their society. Moral courage is a rarer commodity than bravery in battle or great intelligence. Yet it is the one essential, vital quality for those who seek to change a world that yields most painfully to change. And I believe that in this generation, those with the courage to enter the moral conflict will find themselves with companions in every corner of the globe. Porém, em 22 de novembro de 1963, o Kennedy estava participando de um desfile em Dallas, no Texas, ao lado de sua esposa Jacqueline dentro do carro. Ele acenava para as centenas de apoiadores que estavam ao redor, enquanto haviam várias câmeras registrando tudo. Mas apesar disso, não há registros de que uma delas estivesse ao vivo até esse momento, e tudo estava encaminhado para o Kennedy se reeleger, e de fato isso teria acontecido, se naquele momento, Lee Harvey Oswald não estivesse mirando na cabeça do presidente e calculando a trajetória da bala. Então, enquanto todos estavam distraídos com o desfile, o Lee Harvey havia se posicionado no último andar do Texas School Book Depository, um prédio de 7 andares, localizado a poucos metros de distância do desfile. Já em suas mãos, o assassino estava portando um fuzil de precisão, modelo Mannlicher Carcano, que funcionava com um sistema de ferrolho, o que significa que a cada disparo, ele precisaria recarregar a próxima munição. E assim que o carro onde o Kennedy estava se aproximou do prédio Texas School Book, o Lee Harvey efetuou o primeiro disparo, porém ele errou o seu alvo, e a bala
bala simplesmente não acertou ninguém. Já no segundo disparo, o Lee conseguiu acertar o presidente nas costas, mas não ao ponto de finalizá-lo como a maioria das pessoas pensam. E essa mesma bala ainda acertou o governador do Texas, que estava dentro do veículo. E essa bala passou a ser conhecida como a bala mágica, isso porque ela ricocheteou em vários lugares. E aquele desfecho conhecido só chegou no terceiro e último disparo, que pegou justamente na cabeça. Um disparo certeiro e fatal, que absolutamente ninguém seria capaz de sobreviver. Então as câmeras filmaram tudo, e a partir desse momento, uma extensa cobertura ao vivo começou, algo que era quase inédito na televisão americana, marcando assim o início das transmissões em tempo real na televisão do país. E milhões de americanos ficaram sem reação, e sem saber o que fazer perante aquela cena completamente inesperada e ao mesmo tempo chocante, porque apesar da qualidade da imagem nem se comparar com os dias atuais, ainda era possível ver o Kennedy em seus momentos finais, uma cena realmente impressionante. Já a esposa do cara, por incrível que pareça, ficou tão desesperada naquele momento que começou a juntar os pedaços do cara que se espalharam após ele receber o tiro, e a cena da Jacqueline tentando reunir o que sobrou da cabeça do seu marido é algo que ficou gravado na memória dos americanos durante os próximos meses. Mas explicando de forma bem resumida, a versão oficial é que o Lee Harvey, apesar de ser um americano de nascença, se identificava bem mais com a União Soviética, o que é uma completa insanidade, né? Já que os soviéticos e os americanos estavam se enfrentando em uma guerra fria nessa mesma época. Porém, antes mesmo de finalizar o presidente, o Lee Harvey já poderia ser considerado um traidor, porque ele desertou da Marinha Americana justamente para ir morar na União Soviética, e lá o cara basicamente se tornou um comunista de carteirinha, aderindo a essa ideologia política completamente oposta à América. Só que apesar disso, existem pessoas que discordam dessa versão, usando o argumento de que pintaram o Lee como um comunista apenas para colocar a culpa nos soviéticos, pois como eu disse agora há pouco, havia um conflito entre os dois nessa época. Mas acontece que em 24 de novembro de 1963, apenas 2 dias depois que o Kennedy havia sido finalizado no desfile, o Lee Harvey estava sendo transferido para um outro presídio, e dessa vez várias emissoras de televisão estavam transmitindo o acontecido ao vivo, porque afinal de contas, não tinha como não falar de outro assunto a não ser esse. Porém, em meio a vários repórteres e pessoas que estavam lá, um homem chamado Jack Ruby puxou um revólver que havia escondido embaixo das roupas e efetuou um único disparo em Lee Harvey, um disparo fatal na região do abdômen, que eliminou o assassino do presidente. Então, da mesma forma que o Lee acabou com a vida do Kennedy, o Jack fez o mesmo com ele, e é como diz aquele ditado, olho por olho, dente por dente. E, inclusive, milhares de americanos comemoraram o acontecido quando viram tudo em tempo real na frente da televisão, porque trouxe uma sensação de justiça para um país inteiro que estava de luto. No entanto, as reviravoltas não acabam por aí, porque enquanto aguardava o segundo julgamento, porque o primeiro havia sido anulado, Jack Ruby morreu devido a um câncer no pulmão. Dessa forma, todos os envolvidos no assassinato do Kennedy morreram antes que a verdade pudesse vir à tona, tornando esse caso cheio de teorias e conspirações. Eu aposto com você que esse será um dos casos mais absurdos que você já viu até hoje na internet, não apenas pelo acontecido, mas também pelo desfecho de tudo. Eu acredito que não seja novidade pra ninguém que a polícia dos Estados Unidos é uma das mais violentas do mundo inteiro, isso se não for a mais violenta entre todas as outras, já que volta e meia surge um novo caso de excesso de uso de força envolvendo a polícia americana. Porém, a gente nunca para analisar e tentar entender o porquê das coisas funcionarem dessa forma lá nos Estados Unidos, já que no geral os policiais do Brasil são bem mais tranquilos com a população, e eu digo com civis e não bandidos. E bom, se existe um motivo para esse excesso de violência policial nos States, é porque qualquer pessoa que viva lá, desde que cumpra os requisitos mínimos, pode facilmente comprar uma arma, e não são apenas armamentos de baixo calibre, e sim fuzis, snipers e escopetas, mesmo sendo somente um cidadão comum. Então, os policiais de lá não sentem que tem tanta autoridade assim em relação à população, já que ter uma arma não se torna exclusividade da polícia, e sim meio que equilibra a balança de poder entre o policial e o cidadão comum. E por isso, os policiais geralmente ficam com mais medo de abordar as pessoas lá nos Estados Unidos, sabendo que elas têm maiores chances de estarem armadas. E isso cria um clima de tensão e nervosismo desde o começo da abordagem. Ao contrário, por exemplo, do Brasil, onde é bem raro de encontrar um cidadão armado, justamente pela maior rigidez no controle de armamentos. Só que o mesmo não vale pros bandidos, né? Mas indo de fato para o terceiro caso do vídeo de hoje, em 6 de julho de 2016, um homem negro de 32 anos, chamado Philando Castile, estava dirigindo seu carro tranquilamente pelas ruas do estado de Minnesota, na companhia da sua namorada, Diamond Reynolds, e da sua filhinha de apenas 4 anos de idade. Nessa ocasião, Philando estava portando uma arma de fogo dentro do veículo, e só por aí você deve imaginar o porquê eu fiz aquela introdução um pouquinho longa. Porém, a grande questão é que o Philando tinha autorização para estar portando essa arma, além de possuir uma ficha limpa, ou seja, o cara nunca se envolveu em nenhum ato criminoso. Mas fora isso, o Philando trabalhava na cantina de uma escola primária, e nunca demonstrou nenhum comportamento que fosse minimamente inadequado. E na verdade,
verdade, é muito pelo contrário. Ele era bastante admirado e querido na escola onde trabalhava. E agora, passando para o fatídico dia, esses dois policiais fizeram uma abordagem que inicialmente parecia ser apenas de rotina, solicitando que o cara parasse o carro, no qual estava ele próprio, sua namorada e sua filha de 4 anos. Então, respeitando a autoridade da polícia, Philando parou o veículo ao lado da calçada e tentou ser o mais respeitoso possível, explicando para o policial chamado Jerônimo Yannis que ele estava carregando uma arma dentro do carro. O Philando tomou essa decisão de revelar que estava armado, justamente porque é a coisa certa a se fazer em situações como essa, e também é o que recomendam as leis e os protocolos de abordagem. De acordo com eles, você deve informar aos policiais que está armado, para assim evitar um mal-entendido. Porém, nesse caso em específico, teria sido melhor se o Philando tivesse simplesmente ficado quieto e não revelado nada a respeito da sua arma. Isso porque no momento em que o policial Jerônimo Yannis ficou sabendo da existência de uma arma, ele automaticamente assumiu uma postura super agressiva, apontando sua própria arma para o Philando e exigindo que ele não se movesse nem sequer um músculo do corpo, com medo de que o cara pudesse pegar a arma para tentar revidar. Mas acontece que o policial agiu dessa forma por um total despreparo e uma falta de capacidade de controle emocional, já que o Philando deixou claro desde o início que estava tentando cooperar ao máximo com os policiais. Afinal, até dá pra pensar que se uma pessoa vai atirar em você, ela não vai avisar que está armada numa abordagem policial, e sim só sair atirando. Então, quando o cara mexeu as mãos para tentar pegar os seus documentos, o agente Yannis interpretou essa simples ação como uma tentativa de hostilidade, e por isso disparou um total de 7 vezes em Philando, o eliminando cruelmente na frente da sua filha de 4 anos, e também da sua namorada, a Diamond Reynolds. E na cena gravada através da câmera presente na viatura, podemos ver o policial retirando a menina de dentro do veículo, e ele parece não ter concordado com a atitude do Yannis. E como o nome do quadro é Lives Perturbadoras, ou seja, transmissões ao vivo que tiveram um desfecho macabro, vocês já podem imaginar o que aconteceu. A namorada do Philando abriu uma live no mesmo momento, usando o celular, não porque queria criar um conteúdo em cima disso, mas sim para ter uma prova do crime que o policial havia acabado de cometer contra o seu namorado. E obviamente que eu vou ter que censurar a cena, porque o YouTube adotou uma política extremamente restritiva em relação a esse tipo de conteúdo. Porém, nessa live, é possível ver o Philando ainda com vida, mesmo após receber os disparos, só que ele estava visivelmente mal, literalmente agonizando na frente da câmera, e a sua namorada, sem saber como reagir a uma situação tão absurda quanto aquela. E talvez a parte mais bizarra é que o agente Yannis estava mais nervoso e transtornado do que a própria namorada do cara, que acabou de ver o companheiro sendo finalizado a queima-roupa bem ao seu lado. E esse detalhe ressalta ainda mais o despreparo e o descontrole emocional do policial. A live que registrou o acontecido foi feita no Facebook. Já o agente Yannis foi afastado da polícia depois disso, enquanto aguardava o seu julgamento. Mas como se tratava de um homem negro, finalizado injustamente por um policial, é óbvio que o caso reviveu aquele antigo debate sobre a polícia americana ser supostamente racista e aparentemente julgar uma pessoa como criminosa apenas pela cor da sua pele. Então, milhares de pessoas, principalmente aquelas que participavam de movimentos que lutavam em prol dos direitos dos negros, ficaram revoltadas com esse caso, fazendo pressão nas autoridades para que o agente Yannis fosse devidamente punido pelo crime que cometeu. Porém, acreditem se quiser, no fim das contas, o policial foi absolvido pelos jurados que votaram durante o seu julgamento. Ou seja, apesar de ter cometido um ato terrível e completamente injusto, Yannis pôde desfrutar da sua liberdade. E se existe algo de positivo nesse desfecho, é que o cara foi expulso da polícia, e pelo menos isso aconteceu, né? Já tanto a família do Philando quanto a sua namorada moveram um processo contra o estado do Minnesota, pedindo uma indenização por negligência policial, e o lado bom é que eles venceram o processo, ganhando 3,8 milhões de dólares. Mas infelizmente isso não traz a vida do cara de volta. Mas eu espero que esse dinheiro seja destinado para a filhinha do cara de 4 anos de idade, que além de ter presenciado toda a cena aterrorizante e traumatizante, ainda terá que crescer sem ter a presença do pai. Então a principal lição que podemos tirar desse caso é que dar uma arma na mão de uma pessoa completamente despreparada é certeza de que uma tragédia irá acontecer, cedo ou tarde. E o Philando, que muito provavelmente estava carregando uma arma para se defender de bandidos, acabou sendo vitimado justamente por uma autoridade policial, que deveria protegê-lo e garantir a sua integridade. Nunca se relacione com uma pessoa que não tem nada a perder. Esse é um comentário deixado no registro da última live stream feita por essa mulher, que infelizmente se relacionou com um cara extremamente ciumento, que não aceitou o fim da relação entre os dois. E talvez se ela estivesse viva para ter lido esse comentário, e também seguido justamente o mesmo conselho, as coisas poderiam ter sido bem diferentes para essa mulher. E bom, você já deve ter visto vários casos onde um casal termina o namoro ou o casamento, e o homem fica revoltado com o término, e simplesmente finaliza sua companheira. Na verdade,
verdade, esse tipo de caso acontece a todo momento. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Não existe justificativa para um homem matar uma mulher porque o relacionamento acabou. Nenhuma. É um crime, uma covardia e a responsabilidade exclusiva de quem comete o ato. Mas o que dá pra fazer e o que eu quero propor aqui não é procurar uma desculpa, e sim tentar entender por que esse tipo de coisa acontece. Porque entender a raiz do problema é um passo importante para combater isso, e não para aliviar a culpa de ninguém. O primeiro fator é que em muitas culturas ao redor do mundo, principalmente as mais marcadas por uma lógica patriarcal, os homens são ensinados desde cedo a associar o próprio valor à ideia de conquistar e dominar as mulheres. A mulher é vista quase como um troféu, uma extensão do ego do cara. Dentro dessa mentalidade doentia, quando a mulher termina o relacionamento ou decide seguir a própria vida, o cara não enxerga isso como um direito dela, e sim como uma afronta à masculinidade dele. Ele sente que perdeu o status, perdeu o poder, e se vê como um fracassado na frente dos outros. Nessa visão distorcida, o término vira um ataque pessoal, insuportável para o ego dele. Em vez de lidar com isso como um adulto, ele transforma essa frustração em ódio, e em casos extremos, parte para a violência, e até para o feminicídio. Não porque a ama demais, ou por ciúmes, mas porque foi treinado a achar que a vida dela vale menos do que o orgulho ferido dele, e isso é simplesmente inaceitável. O segundo fator é que muitas pessoas que cometem atos violentos têm uma enorme dificuldade em lidar com a frustração, rejeição e perda, e acaba faltando maturidade emocional, recursos internos e qualquer noção de responsabilidade afetiva. Em vez de procurar ajuda, conversar ou elaborar o fim do relacionamento, ou cada um seguir para o seu canto, esse tipo de homem deixa tudo se transformar em rancor, em obsessão e raiva. O cara não consegue lidar com o sentimento de abandono ou de perda, então ele tenta resolver isso na base da força, como se a violência fosse uma forma de retomar o controle da situação. E não adianta dar a desculpa de descontrole momentâneo, não é um crime passional romântico, é uma escolha que o cara faz, uma decisão criminosa. Nós homens geralmente somos mais fortes fisicamente que as mulheres, então fazer isso é puramente um ato de covardia. Mas agora que a gente já tem uma visão mais ampla sobre esse assunto, vamos entrar no primeiro caso de hoje. Ronita Williams era uma americana de 27 anos, que vivia no estado de Louisiana, mãe de 3 filhos. Ela trabalhava como cabeleireira para sustentá-los, além de fazer alguns bicos por fora, atuando como designer de interiores. E assim como a maioria das mulheres, a Ronita almejava conhecer um grande amor, no qual ela podia confiar e construir uma relação sólida e duradoura, baseada em respeito e fidelidade. Afinal de contas, é o que todos nós queremos. Porém, apenas alguns como eu têm a grande sorte de alcançar isso numa relação. E podemos dizer com 100% de certeza que a Ronita não foi uma dessas pessoas que teve sorte no amor. Acontece que o seu companheiro na época, Jonathan Robinson, de 36 anos, tinha várias passagens pela polícia, que incluíam violência doméstica contra uma mulher. Só que essa denúncia não aconteceu no relacionamento dos dois, e sim em outra relação do Jonathan. E não se sabe ao certo se a Ronita tinha conhecimento desse passado criminoso do cara, ou se ela até sabia, mas pensou que ele tivesse mudado e se tornado um novo homem, dessa vez honesto e respeitadora. Ou até mesmo achou que ele nunca faria o mesmo com ela, porque geralmente as mulheres que se relacionam com criminosos tendem a ter esse pensamento de que ele sempre será legal e bom com ela, e só será mal com os outros na rua. Pra vocês entenderem melhor, imagina uma situação em que uma pessoa atrai o parceiro, termina o relacionamento e começa a namorar justamente com a pessoa com quem traiu. Existe uma grande chance desse padrão se repetir, mas quem está envolvido costuma acreditar que dessa vez vai ser diferente. Mas enfim, a parte que realmente importa é que os dois namoraram de forma ininterrupta por 5 anos, o que é um tempo bem considerável, e eu pelo menos acredito que já é um período para considerar um futuro casamento. Porém também dizem que às vezes você pode viver uma vida inteira ao lado de uma pessoa e nunca conhecer quem ela realmente é. E é por isso que quando a Ronita optou por terminar o relacionamento com o Jonathan e começar a namorar com outro cara, o sujeito simplesmente não aceitou o término, muito provavelmente por causa daqueles fatores que nós analisamos na introdução do caso, relacionados ao sentimento de posse e também da vergonha de perder a sua mulher para outro cara, se sentindo menos homem por conta disso. Então, em abril de 2018, o Jonathan estava decidido a resolver essa situação do seu modo, indo tirar satisfação com a Ronita a respeito do término, mas acontece que ele não estava de mãos vazias, e sim portando uma arma de fogo. E aí a Ronita teve uma ideia bastante inteligente, que consistiu em abrir uma live no Facebook, para transmitir ao vivo o que estava acontecendo com ela, e dessa forma, a mulher pensou que o Jonathan não faria nada com ela, porque se fizesse, estaria automaticamente se incriminando ao vivo, com várias pessoas
de testemunha, assistindo tudo através do Facebook. Mas vocês lembram daquele comentário do começo, que dizia para nunca se relacionar com uma pessoa que não tem nada a perder? Então, em resumo, o Jonathan era uma dessas pessoas, que não tinha nada a perder. E mesmo com a live registrando tudo, o cara ainda assim disparou em Juanita. Só que não demorou muito para que a polícia fosse chamada até o local. E durante quase 80 minutos, o Jonathan manteve a Juanita refém dentro da residência, com os policiais estando do lado de fora, tentando convencê-lo a se render, e também a não finalizar a mulher, que nesse momento ainda estava viva, apesar de se encontrar bastante ferida. E durante o impasse com a polícia, o cara chegou a trocar tiros, inclusive baleando um dos agentes, que sobreviveu com um ferimento leve. Mas os policiais fizeram um trabalho tão magnífico nas negociações, que o Jonathan se rendeu. Porém, já era tarde demais. E pelo fato da Juanita ter ficado mais de uma hora ferida dentro da residência, não teve muito que os médicos pudessem fazer para salvá-la. E infelizmente, a mulher veio a óbito. E no final de tudo, o Jonathan recebeu a sentença de prisão perpétua, mais do que merecidamente. E a lição que podemos tirar desse caso é tomar bastante cuidado com as pessoas com quem nós vamos nos relacionar. Um assunto que é pouco falado, mas que deveria receber mais atenção, é a dificuldade de socialização que algumas pessoas que viveram a vida inteira em pequenas comunidades têm quando passam a morar na cidade grande. E até existe uma série bem legal que passava na TV a cabo há alguns anos atrás, onde pessoas que nasceram e cresceram em comunidades Amish, ou seja, isoladas do resto do mundo, sem acesso a nenhum tipo de tecnologia, rede social, televisão ou até mesmo energia elétrica em alguns lugares, passavam pelo Ruspringa e iam morar na cidade grande, e simplesmente ficavam encantados até mesmo por uma lâmpada, já que nunca tinham visto luz elétrica antes. E basicamente, o programa acompanhava a vida desses Amishes indo para a cidade e descobrindo as maravilhas da era moderna. E se vocês quiserem ver um vídeo sobre Amishes, tem aqui no canal, eu vou deixar aí no card. Então, aproveitando essa brecha, eu vou apresentar essa jovem chamada Serena Chelsea, de 19 anos de idade, que nasceu e viveu a maior parte da sua vida em uma comunidade indígena, com costumes e preceitos completamente diferentes do que acontece na cidade grande. E em geral, quando se vive em uma comunidade indígena, se tem um grande sentimento de camaradagem, cooperação e companheirismo entre todos os membros da comunidade, que se ajudam e crescem juntos. Porém, as pessoas que vivem em uma cidade, principalmente as de grande porte, tendem a ter um sentimento mais individualista, o famoso cada um por si. Então a Serena, que cresceu na sua pequena comunidade, não estava tão adaptada ao modo como as coisas funcionavam em uma cidade, porque lá existiam pessoas que queriam fazer o mal a ela, a troco de nada, talvez por sentir inveja da sua beleza proveniente das raízes indígenas. O início de tudo se deu na noite de 22 de abril de 2017, quando Serena estava a mais de 100 km de distância da sua comunidade, para participar de uma festa onde havia vários jovens da sua idade, que obviamente estavam bebendo álcool. E nós sabemos bem que o álcool é sinônimo de pessoas alteradas, ainda mais se forem adolescentes. E bom, não se sabe ao certo o que levou ao desfecho desse caso, mas o fato é que durante essa festa, a Serena teve um desentendimento com outras duas jovens, que começaram a agredi-la do lado de fora da casa, enquanto outros adolescentes gravaram vídeos e até mesmo transmitiram tudo através do Facebook Live. E é por isso que esse caso está nos quadros de lives perturbadoras. Mas eu nem sei se podemos chamar aquilo de briga, porque geralmente em uma briga, as duas pessoas se machucam. Só que nesse caso, a única que estava apanhando e sofrendo bastante era a própria Serena, que levou vários golpes, sofreu diversos tipos de humilhação e terminou gravemente ferida, sem nem mesmo conseguir se levantar do chão. E após o ocorrido, as duas adolescentes que agrediram a Serena deixaram ela sozinha do lado de fora da casa, e ainda trancaram a porta para que ela não pudesse entrar. Eu imagino que as duas não queriam eliminar a Serena, até porque deixaram ela viva do lado de fora. Porém, devido às baixas temperaturas que faziam naquela noite, a Serena morreu de exposição ao frio, porque ela estava tão machucada que não conseguia nem andar para buscar abrigo em outro lugar. E esse é realmente um desfecho bem triste, né galera? Que nos faz repensar na maldade humana, pois imagina só como ela ficou desesperada procurando por ajuda. Mas acontece que quando os adolescentes souberam o que aconteceu com a Serena, as duas ficaram bem surpresas e com medo, demonstrando que a sua intenção era apenas dar uma surra na vítima e não eliminá-la. Não que isso esteja certo, né galera? Porque quando você agride uma pessoa ao ponto dela não conseguir mais andar, você está correndo um grande risco de ser autuado por tentativa de homicídio, ou até mesmo por homicídio, já que aqueles golpes desferidos no vídeo poderiam facilmente ter sido fatais. E um detalhe interessante a respeito desse caso é que as jovens envolvidas no assassinato da Serena nunca tiveram suas identidades reveladas, por serem menores de idade, e esse detalhe até abre espaço para um debate. Se é realmente justo ter a identidade preservada mesmo após acabar com a vida
vida de uma pessoa, porque talvez não seja um anonimato justo e nem merecido. Mas passando para a sentença, as duas adolescentes foram julgadas e condenadas. Uma delas, que eu vou chamar de A, que tinha 17 anos, se declarou como culpada por assassinato em segundo grau, enquanto que a outra, que eu vou chamar de B, essa com 16 anos, se declarou culpada por homicídio culposo. Portanto, em 4 de junho de 2018, a jovem A recebeu a sentença de 40 meses de prisão, que somados dão um pouco mais de 3 anos, além de 23 meses de supervisão comunitária. Já em 2 de agosto de 2018, a jovem B de 16 anos recebeu uma sentença de 2 anos de detenção e mais 1 ano de supervisão, o que é ridículo na minha opinião, e os familiares da Serena ficaram insatisfeitos e revoltados com as penas, porque consideraram as sentenças leves demais, quando comparadas à crueldade e gravidade do crime cometido. Então, em resumo, esse caso chamou a atenção nacional e internacional, não apenas pela violência do ato, mas também pela circulação dos vídeos nas redes sociais, o que levou as pessoas que nunca conheceram a Serena a assistirem às suas últimas horas. Ele também reacendeu debates sobre a violência contra mulheres indígenas no Canadá, vulnerabilidades nas comunidades indígenas e os impactos das redes sociais na disseminação da violência. Fala galera, você já presenciou algum crime ou um acontecimento chocante enquanto acompanhava uma live stream? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.